Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ouvir a gravação. Meus amiguinhos, como é que vão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje, um imenso prazer aqui de fazer meus amigos com os meus queridos colegas Jean Reis e João Ricardo Bormann. João Reis, que é do programa Fala Cidade. João Ricardo, diretor da TriTV. E já vou convidar eles para entrar aqui. E também teremos o nosso convidado para falar de eleições, o chefe do cartório de Sapucaí do Sul, Roberto Souza. Boa noite, Ricardo. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Jairo Mendes. Boa noite, espectadores. Debate oportuno, não é, Jairo? Porque domingo tem a eleição, primeiro turno. Uma das mais importantes, né? Da história desse país, acho eu. Como é que vai, Jean? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Jairo, boa noite, João. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live que promete, né? Uma live bem esclarecedora, que com certeza aí vai fazer com que muitos eleitores entendam um pouquinho mais essa parte burocrática de como acontece nos bastidores, o que antecede aí eleições como esta. Perfeito. E agora o nosso convidado, então, o Roberto Souza, chefe do cartório de Sapucaí do Sul. Boa noite, Roberto. Boa noite, Jairo, João e Jean. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite feito. Estamos aqui para colaborar no que a gente puder, né, dar informação para os nossos eleitores. Muito bem. Roberto, já adiantando a conversa, tu tens aí uma missão bem importante, principalmente agora nos últimos dias, né? Mas eleição, ela não acontece só no caso desse dia 2 de outubro, existe todo um processo, né? Tu pode explicar para a gente, assim, de início, eu vou me adiantar, tá, meus queridos colegas, vou fazer a primeira pergunta para o Roberto, como funciona todo o processo, né? Essa questão da importância, principalmente dos jovens que vão votar pela primeira vez, que caminho que eles têm que seguir, né? Eles procuram o cartório para fazer o registro do título de eleitor? Isso. Bom, explicando um pouco o processo, como o senhor pediu, né? O nosso cadastro eleitoral ele fechou no dia 4 ou 5 de maio, não me recordo agora exato, que foi até o dia onde era possível quem não tinha título ainda, ou quem queria transferir para Sapucaí ou para outra cidade, pudesse fazer essa movimentação, né? Então, todos que fizeram o título até essa data vão poder votar nessas eleições. Até foi amplamente divulgado pelo TSE que terá bastante eleitores jovens agora, né? Não lembro o número exato agora, mas foram um número expressivo, né? Então, o primeiro passo é esse, ter o título regular, né? Que quem está regular vai poder votar, quem no momento não está, infelizmente, só para a próxima eleição, né? E uma outra pergunta, como é que está a questão da biometria? Ela já está sacramentada em todo o país? Ou ainda existem regiões ainda que ainda falta muito eleitor para fazer a biometria? Sim. Tem várias cidades que já completaram, né? Sapucaí do Sul ainda não completou, é uma delas, tem entre outras. Na região metropolitana, aliás, no estado aqui, a Canoas foi a pioneira, foi o projeto piloto, que foi já faz vários anos, e depois disso foi escalonado, né? Até para questões logísticas e custos envolvidos para fazer a biometria. Então, houve uma escala. Então, várias cidades já têm completa, mas muitas não têm. Então, Sapucaí é uma delas, Porto Alegre também, né? Então, e com a pandemia acabou atrapalhando, né? Se não fosse a pandemia, já teríamos o cadastro todo completo, né? Provavelmente. Sim. E até aproveitando para falar da biometria, o TSE fez convênios com a Secretaria de Segurança, com o Denatran. Então, muitas pessoas que não fizeram a biometria conosco tiveram os dados biométricos importados. Houve uma importação dos dados que já existiam em outros cadastros, né, como esses órgãos públicos. Então, pessoas que não foram no cartório eleitoral na época
vão chegar no dia da votação e tem a sua biometria, que até ao passar ao colocar digital ali para poder se identificar, ela vai ser validada ou não para ser usada no seu cadastro, né? Esse é um ponto importante até para ressaltar os corredores. Isso quer dizer que, por exemplo, no meu caso, eu fui assaltado 1 ano e meio atrás e tive que refazer a minha RG. Aí lá eu tive que refazer a minha biometria pela RG. Se eu não estou cadastrado no cartório eleitoral, a minha biometria do meu RG vai valer, então. É isso? Tem grande chance de ter sido importada, né? Sim. Tanto do RG quanto do CNH, né? Que a gente faz lá também a biometria, né? Quando vai renovar. Então, foram importados uma grande quantidade de eleitores no Brasil todo. Perfeito. Jean, Ricardo? É até uma forma de não ter um retrabalho, né? Se já tem um dado validado em outro local, então para validar com a gente é só no dia da eleição. Se reconhecer a digital, ele vai validar o cadastro dessas pessoas que foram importadas, né? A sua biometria. Perfeito. Queria pedir licença aí para o Jean, para engatar já uma pergunta para o nosso convidado especial, né? Roberto Souza, chefe do cartório de Sapucaia do Sul. Dar boas-vindas, na verdade, ao Roberto. Nós que já estamos na mídia regional, já há diversas eleições, sempre recebemos um tratamento diferenciado, com todo o suporte do Antônio Flores, antigo chefe do cartório, que era um parceiro a cada eleição municipal, eleição estadual, eleição federal. A gente tinha um braço dentro do cartório que era o chefe do cartório. Então, tens uma responsabilidade enorme, viu, Roberto, também com a imprensa e com a transparência, né, das informações neste pleito. Falando em transparência, o senhor, desde que chegou, inclusive convidou a imprensa local para acompanhar o armazenamento de softwares nas urnas eletrônicas, para contribuir com isso também, né? Com a transparência do processo, até porque as urnas eletrônicas estiveram num debate, até foi politizado o tema urnas eletrônicas nos últimos meses no nosso país. Queria que o senhor falasse sobre transparência e urnas eletrônicas. O que o eleitor pode esperar? Sim. Começando ali do convite que nós fizemos tanto para vocês quanto outros órgãos de imprensa, nós tivemos o período de carga nas urnas, que seria tanto a parte elas trabalham com baterias, tanto a carga elétrica, mas principalmente o software que vai possibilitar a votação nessas eleições, tanto o software como também os dados dos candidatos que tiveram o registro aceito, né, pela Justiça Eleitoral. Então, terminou na segunda-feira, inclusive, o prazo, né, para a gente fazer essa carga de software e também a carga das baterias delas, né. Sobre as urnas, bom, o debate que teve a nível nacional é nível mais político, digamos assim, do que de fato, né. Essa parte de polêmicas que tiveram, assim, o TSE, creio que esclareceu bem, ou, enfim, tentou esclarecer sobre como funcionam as urnas, o software, sistemas de proteção, né, e toda essa parte é ingerência do TSE mesmo, né. Nós que trabalhamos aqui na ponta, nós pegamos o software pronto e apenas transferimos para urnas. Isso que a gente pode garantir é que a gente pega o software pela via da intranet nossa, para a via correta, do que o TSE e o TRE disponibilizam, e inserimos na urna. Tanto que convidamos a mídia, OAB, Ministério Público, partidos políticos também foram convidados, para, se quiserem acompanhar, poderiam ficar o dia todo conosco lá, né? Então, tem essa é a transparência que a gente demonstra para não dar o que falar, digamos assim, né? Até cidadãos, quem quisesse comparecer, poderia ir. Né? Só complementando, no tema transparência, tenho acompanhado as propagandas do Tribunal Superior Eleitoral e tem algumas mudanças, algumas novidades, uma dentre elas são as aresmas, não é? Eu queria que o senhor
me corrigir se eu estivesse errado, quando se encerram os votos das urnas, esses dados vão para a internet? Sim. Eu acho que o senhor quis falar a zerésima, né? Seria? Erésimas, perdão. Isso é no início, antes da votação começar. O mesário, os mesários que estiverem lá vão emitir a zerésima, que vai mostrar que os candidatos não têm nenhum voto. Aí sai um boletim dizendo que todos os candidatos ali têm 0 votos no momento, né? E só no final que terão os votos que os eleitores computarem, né? Enfim, quem votar. O que vai para a internet? Sim, o final depois de terminada a votação, nós transmitimos esses dados, que vai para a totalização no TSE, e ao mesmo tempo ele é replicado, esse boletim de urna, na internet. Quem quiser ver, pode ver, na sessão, na cidade tal, na sessão tal, teve tantos votos para esses candidatos assim. É possível ver de todos, de todas as sessões do Brasil todo. Boa noite, senhor Roberto Souza, chefe aí do cartório de Sapucaí do Sul, bem-vindo aí ao nosso bate-papo. E boa noite também a todos os telespectadores que estão nos acompanhando e aqueles que vão acompanhar ainda ao longo aí dos dias. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é: quais são as maiores dúvidas dos eleitores nessa época, né? Então, ou seja, a partir de hoje e principalmente na data que acontece agora no próximo domingo, quais são as maiores dúvidas nesse momento que os eleitores têm, e a respeito de denúncias, ou seja, qualquer procedimento suspeito ou criminoso que qualquer cidadão, eleitor, ele perceba. Qual é o procedimento? Sim. Boa noite, Jean. Eu vou começar respondendo pela última, então. Denúncias, os eleitores podem fazer pelo aplicativo Pardal, pode baixar na loja de aplicativos, tanto do iOS quanto do Android. Ele é bem simples, pode registrar fotos ou até mesmo vídeos, e relatar, enfim, contar o que ele acha que está irregular. Ele vai vir, se for em Sapucaí, vai vir para nós. E dali é encaminhado para o magistrado para ele verificar se, enfim, o que ele entender, né? Dependendo do que for, pode virar processo ou apenas uma verificação mesmo nossa, se é irregular ou não. Como já tiveram vários, né? Até então. A outra pergunta seria as dúvidas dos eleitores, né? Muitos perguntam como o horário que começa e termina. Então, a votação começa às 8 horas e vai até às 17 horas. Quem estiver 17 horas na sessão, no local, vai ter direito de votar. Que aí pode haver uma fila às 17 horas, né? Óbvio. Então, recebe uma senha, vai conseguir votar mesmo após as 17, desde que esteja lá às 17 horas. Né? Também perguntam muito para nós no nossos WhatsApps, depois até eu quero aproveitar a TV de vocês para divulgar, né? Sobre se pode ir com bandeira, com camisa do seu candidato, enfim, com algum adesivo colado, né? E a lei isso não tem novidade, né? A pessoa pode, se tem a bandeira tiver com a bandeira do seu candidato e for votar, só vai precisar recolher ela, entra na sessão, vota, depois pega, depois que sair, pode continuar a sua vida. Mesma coisa com camisa, que seja apoiando um candidato ou outro, não tem problema nenhum. Pode ir votar, só tem que ser uma manifestação silenciosa no local, né? Porque ali não pode haver propaganda, né? Então, a pessoa entra, vota, sai, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa também que, inclusive hoje, tiveram várias perguntas sobre eleitores com deficiência. Eles podem receber auxílio para ir até o local e para ajudar, inclusive, na urna também. Então, eles podem, alguém da sua confiança, chega uma pessoa com deficiência, vai se identificar para o mesário e vai dizer que, enfim, essa pessoa é de confiança dela e vai ajudar ela no local, né? Então, até eu gostaria de aproveitar
que a gente tratou com a prefeitura, os horários no domingo são mais escassos, né, dos horários de ônibus. Então, até para já adiantar que os horários de domingo, eles terão horário de semana, que tem mais horários, né, isso até às 18 horas, para auxiliar que os eleitores consigam se deslocar, né. Muitos não votam, hoje se mudaram, então não votam perto de casa, né, então tem essa facilidade, nós agradecemos o apoio da prefeitura em sensibilizar com a situação dos eleitores, né. Basicamente, eu acho que as dúvidas maiores. Esses aspectos, só para complementar, que o senhor falou aí sobre o que pode entrar ali na hora da votação, em relação a materiais de campanha, o telefone celular, ele está proibido, né? Entrar no momento do voto? Sim, boa pergunta. A pessoa, claro, pode ir até o local com o celular, ninguém vai sair, ninguém sai com o celular mais hoje em dia, né? Mas em todas as sessões terão um espaço para quem for deixar o seu celular ali quando for votar, porque lá até esse tema entrou em polêmica, mas nunca foi permitido que a pessoa entrasse com um celular, ou antigamente uma máquina fotográfica, máquina digital, porque o voto é sigiloso, tu não pode registrar em quem está votando, até porque pode haver compra de votos, né? Então, isso nunca foi permitido, né? Só ficou mais em evidência nesse ano, né? Enfim, brigas políticas. Mas haverá um espaço para o eleitor deixar o seu celular, ele vota, termina o voto, vai lá, recorda o seu celular e vai embora. E me diz uma coisa, existe esse regulamento sobre a questão de quando o eleitor achar que tem algum problema na sua votação, ele pode fazer o registro em foto ou até vídeo, né? Existe essa orientação. Só que como é que ele vai fazer isso aí se ele não está com o celular ali? Como é que funcionaria? Como é que seria o procedimento, assim? Aonde o celular vai ficar? Sim. Eu acho que deu uma falhada na transmissão. Ah, tá. Vou repetir a pergunta, então. No momento em que o eleitor vai votar, tá? Ele percebeu qualquer irregularidade na hora que, sei lá, a maquininha não deu o sinalzinho, alguma coisa, e ele precisa fazer o registro disso, né? Pelo aplicativo Pardal, aquele ele aceita uma amostragem de foto, até vídeo, né? Para ele fazer uma denúncia de alguma irregularidade, vamos supor, que aconteça isso. Como é que seria o procedimento se no momento que ele vai votar, ele não pode estar com o celular? Como é que poderia acontecer esse procedimento? Sim. Bom, antes de tudo, o sigilo do voto é um princípio já consagrado, então não haveria essa possibilidade de a pessoa entrar com nenhum equipamento para filmar alguma coisa que pudesse estar errado. Nas eleições passadas, circularam vídeos na internet de alguns eleitores que filmaram, e a maioria deles, os que eu vi, pelo menos, e nessa época eu estava na sede do TRE aqui em Porto Alegre, tiveram várias denúncias, a maioria, aliás, nenhum foi comprovado que a pessoa tentava votar num candidato e não era possível, porque a pessoa o eleitor estava para votar para governador e ele achava que estava votando para presidente. Então, claro que se não tivesse um governador com aquele número, ele ia dar inválido, né? E foram todos assim. Inclusive, passadas as eleições, foram em 2018 principalmente, mas 2020 também, a nossa TI verificou pelo logs do sistema que era uma quantidade bem grande, em torno de 200 mil que tentavam votar para um candidato a presidente, só que estavam na hora de votar para governador, né? Então, claro que não ia dar. Qual é a sequência de voto? Primeiro é deputado federal, depois estadual, é isso? Isso. Só o que eu queria ressaltar também do Pardal antes, quando estiver votando, para o mesário, ele vai conseguir ver, assim, o cargo para qual a pessoa está votando, por exemplo, para senador. Então, depende se o eleitor,
no momento ele disser que não está aparecendo o número do seu candidato, ele vai dizer, olha, o senhor está votando para deputado federal, é para esse, isso o mesário consegue ver que é só para deputado, ou para senador, ou para governador, enfim. Né? Obviamente, o voto não é possível ver. Né? Então, com isso, a gente já consegue, isso é uma novidade que já evita algum transtorno para a pessoa achar que não consegue votar no respectivo candidato, né? E sobre o aplicativo Pardal ali, enfim, nessa parte não tem como, né? Porque o sigilo do voto prevalece, né? Certo, mas como é que funciona o aplicativo Pardal, então? É um comunicado por texto? Ele tem texto e vídeo, né? A pessoa pode fazer o cadastro na hora, descreve o local onde tem a suposta irregularidade, tira foto do local ou carrega uma foto que ele já tenha tirado. Assim que fizer o cadastro, ele fica como sigiloso, só nós que temos acesso aos dados de quem está denunciando, né? E ele cai para nós no sistema nosso Pardal, né? Que é integrado ao aplicativo. Então, e aí é dado o encaminhamento, né? Perfeito. Eu gostaria de aproveitar e o senhor colocasse ali a sequência, né, já para ficar registrado, e como o senhor é autoridade nesse assunto, a sequência da votação para o nosso eleitor aí tirar todas as dúvidas. Sim. Deputado federal, depois são 4 dígitos, né? Deputado estadual, que são 5 dígitos. Esse ano é 1 senador. E depois são 3 dígitos para o senador. Governador e vice junto, que são 2 dígitos. E presidente da República e vice, que também são 2 dígitos. Perfeito. Roberto, só queria que tu explicasse para nós a magnitude do trabalho no domingo, né? Sim. A equipe que estará na rua trabalhando estará integrada com os órgãos públicos, sem dúvida nenhuma, e quais vão ser os horários de atendimentos, quais serão os postos, né, onde as pessoas devem se dirigir, como é que vai ser o trabalho no domingo em Sapucaia do Sul e se tem alterações. Eu lembro que na última eleição, por conta da pandemia, tiveram diversas alterações de sessões, né, de locais de votação. Vai ter alteração no domingo e como é que vai ser essa equipe aí que vai estar trabalhando no dia da eleição? Bom, vamos começar pelas alterações que até eu deixei anotado aqui. A escola Maria Emília de Paula, acho que ela fechou, né? Enfim, ela não está mais, foi desativada. Os eleitores foram todos transferidos para a escola estadual Maria Medianeira, tá? Que fica na Travessa Serafim, José de Andrade, número 49. Tá? Teve uma outra alteração que também alguns eleitores perguntaram, porque mas só teve alteração de nome, que era a escola Padre Daci Fernandes, e agora a escola o novo nome é a escola Dumont Cívico Militar. Mas foi só alteração de nome dessa, né? Sobre o domingo, nós já estaremos em plantão desde em torno de 6 horas, talvez até menos que isso. Os mesários são convocados para chegar a partir das 7 horas, então, nesse momento, pode haver algum problema de alguma urna, pode dar enfim, alguém tem uma dificuldade, então, esse momento é mais crítico, entre 7h30 e umas 9 horas, digamos. Costuma dar algum problema de alguma urna, tem que substituir. Então, nós estaremos de plantão no cartório eleitoral, tá com força máxima, todos os servidores e pessoal de apoio à eleição também. E vocês estarão trabalhando com a Guarda Municipal, Brigada Militar, integrados? Sim, nós tivemos uma reunião há alguns dias com a Brigada Militar. Eles têm um planejamento próprio também, né, sobre locais de patrulha, enfim, mas terá no cartório eleitoral tanto a Guarda Municipal, que a nossa quadra será fechada, né, para não ter, até porque pode vir gente ali, então a nossa quadra ali fica fechada,
E agora a polícia militar, enfim, os outros demais órgãos têm estratégias próprias de segurança, né, para verificações, até porque também eventuais outros crimes continuam acontecendo, né. E eles têm toda a relação dos locais de todos os colégios e eles já têm um planejamento deles para onde atuar, onde pode botar alguma base ou não, né, ou deixar algum carro parado, enfim. Mas aí fica a estratégia da brigada, né. Satisfeito de minha parte. Muito obrigado, Roberto. E bom trabalho no domingo. Tá. Eu poderia dar alguns recados também? Claro, claro. Tá. Quem estiver nos assistindo agora ou depois gravado, precisamos de voluntários. Então, todos que tiverem interesse, só entrar em contato conosco. Temos tanto pelo Instagram quanto nos nossos WhatsApps. Vou falar os números dos nossos 2 números, né? Perfeito. Para quem quiser anotar. Que é 51 99 851 6757. Tá. Eu acho que falando um só é mais interessante, né, do que falar 2, senão pode só anotar muito número, né? Então, só repetindo. Estou publicando aqui nas postagens aqui já. Cartório Eleitoral de Sapucaia do Sul, né? Isso. Só para complementar, você falou da questão também de ter voluntários aí, como é que foi a questão da convocação dos mesários? Vocês estão com o contingente completo, certinho, tudo vai ser tudo atendido de maneira tranquila? A formação das mesas, tudo? Sim, não, está praticamente completo. Obviamente, sempre de última hora acontece algum problema, né? Nós temos 1.200 mesários, né? Alguém pode adoecer, pode, enfim, ter algum problema de saúde, né? De última hora, a gente tem que trocar em cima faltando às vezes minutos, né? Ou até mesmo durante a eleição, né? No dia a pessoa não comparece por algum motivo de saúde, motivo justo, tem que ser trocado no momento mesmo, né? Mas estamos com, digamos, 99,5% preenchidos. Tá? Bom, você pode concluir. Tá. Até aproveitando também, nós divulgamos bastante, nós temos 3 grupos de WhatsApp com mesários, né? Mas reforçando, o pagamento desse ano será feito por Pix para os presidentes. E é importante que eles tenham a chave Pix CPF cadastrado, né? Isso é que vai valer. Então, só aproveitar o alcance dessa transmissão para que todos possam, se não fizeram ainda, o façam logo, né? Os presidentes de mesa só. Os demais, o presidente repassa no dia, né? O valor. Perfeito. E a minha última pergunta aqui, primeiramente, agradecendo aí a sua disponibilidade para esclarecer bastante assuntos, né, pertinente a esse momento, é a respeito da sua experiência, o que o senhor gostaria de deixar como um conselho, uma orientação para todos os leitores. Sim. Se dirija ao local com calma, né, não precisa, no dia, sempre tem algum eleitor mais nervoso, né, não há necessidade disso, até porque a força de segurança estará aí para quem quiser tumultuar o ambiente, né? Esperamos que não tenha nada disso, então só ir com seus documentos de identidade, se tiver o título também, mas sabendo a sua sessão, leva o seu documento, né? Podendo ser até mesmo o e-título aplicativo, se tiver biometria. O importante é levar uma cola com os seus candidatos já, para evitar de se perder no momento lá e ficar nervoso e errar o número, né? Então, é importante, nós incentivamos que anote os números dos seus candidatos para chegar no momento lá e ser bem rápido a sua votação, até porque temos muitos eleitores, né? Então, para dar tempo para todos e não formar muitas filas, né? E aproveitar também que, só reforçar que o horário de ônibus de domingo vai ser o horário de semana, então vai ter mais escalas mais horários para auxiliá-los, né? Perfeito. Muito obrigado. Uma pergunta de cunho pessoal. Domingo, final de semana, eu vou estar com a minha filhinha, que tem 4 aninhos.
e eu gostaria de levar ela. Ela pode entrar comigo na sessão ali? Não é recomendável, né? Ali o que tem, a permissão que tem é para pessoas com deficiência, né? Aham. Então ela pode ficar do seu lado ali, deixa ela ali olhando ali o senhor votar, até para ela ver como é que, quando ela for grandinha, ela vai poder votar também. Eu quero ensinar ela desde de novinha. Exercer a democracia. Claro. Roberto, eu acho que estamos, concluímos bem, né? Conseguimos tirar algumas dúvidas aí, bastante Sim. informado, Jean, Ricardo. Ok. Eu também gostaria de a eleição ali em Sapucaia, não sou eu que faço, tem uma equipe trabalhando arduamente comigo, então eu quero agradecer a todos os meus colegas que estão ajudando muito, né? Como são vários, tanto servidores quanto auxiliares, então eu deixo meu agradecimento a todos, e também o juiz eleitoral, o doutor Fernando, que tem dado um apoio para tudo ali, colaborado muito com o pleito para sair na melhor tranquilidade possível. Perfeito. Muito obrigado pela sua colaboração com a Tri TV hoje aqui. Lembrando que esse programa Meus Amigos aqui, ele vai subir para o YouTube também, depois do Facebook. Depois ele vai ser veiculado na TV, que é a Tri TV, no canal 1 da Viu Web RS, 30 mil assinantes, mais de 100 mil visualizações. As pessoas podem tirar dúvidas, né? Pode mandar as suas dúvidas aqui também para a gente pode encaminhar para o Roberto, né, Ricardo e Jean, que esse serviço é muito importante de informação para que a população saiba votar direitinho e exercer o seu direito de democracia. Muito obrigado, Roberto Souza. Muito obrigado, João Ricardo, meu diretor. Muito obrigado, Jean Reis. Ele também é meu chefe. Estamos juntos. Estamos aí juntos. Muito obrigado por tudo, tá ok? Amém. Eu agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jean. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos.